Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, pastor Beto, pastora Carmen, toda a família. A quem nós saudamos, a família Gileade, José Walter, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor tem feito maravilhas e continuará realizando prodígios em meio ao seu povo. Apesar desse momento de isolamento social, decorrente dessa pandemia, nós cremos no agir de Deus, que o Espírito Santo do Senhor não mudou, ele continua sondando os corações, continua perscrutando mentes, ele continua libertando os cativos, salvando e resgatando da escravidão do pecado a todos aqueles a quem o Senhor chamar, a quem o Senhor escolher. Amados, para nós é um motivo de muita alegria estarmos participando dessa live nesse domingo. Eu tenho certeza que o Senhor já tem feito maravilhas através dos louvores, através da leitura da palavra de Deus, e nós queremos trazer uma reflexão. Hoje, mais do que nunca, enquanto nós estamos nesse período de isolamento social, nós observamos que existem muitos perigos para a igreja. E quando nós falamos de igreja, não estamos falando de instituição, das quatro paredes, mas nós estamos falando do corpo de Cristo, de vidas, minha vida, sua vida, nós fazemos parte dessa igreja. A pandemia, o extremismo, a pornografia, líderes ímpios, a falta de compromisso, doutrinas falsas, certamente todos estes causam perigo à igreja. Mas eu acredito que há um perigo maior, algo mais particular, mais pessoal e mais íntimo de cada um de nós. Acredito que o maior perigo para a igreja hoje é que ela está adotando uma mentalidade que enfraquece a verdadeira fé e prejudica o reino de Deus por uma apatia e incredulidade. Há uma história que é contada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que é a história do jovem rico. E o capítulo 18 de Lucas apresenta essa história, mas também várias lições importantes para os cristãos estão registradas no capítulo 18. Lições como mordomia cristã, humildade e obediência. Mas também Lucas 18 nos apresenta o que acredito ser o nosso maior perigo. E hoje à noite eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus, uma leitura, uma palavra de alerta sobre esse perigo que ronda a igreja e, consequentemente, ronda nossas vidas. A nossa leitura será no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 27. Lucas, capítulo 18, versículo 27. A palavra de Deus diz: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amados, essa declaração ela ocorre dentro de um contexto em que Jesus ensinava aos discípulos acerca de receber o reino de Deus como uma criança. É nesse momento em que se apresenta diante deles certo homem importante que lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então o responde: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Jesus então apresenta àquele jovem os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem então afirma: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. É nesse momento então que Jesus lhe lança o seu maior desafio. Falta-lhe uma coisa: venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Aquele jovem, após ouvir aquele conselho de Jesus, ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. As pessoas que ouviram a declaração de Jesus perguntaram: então, Senhor, quem poderá ser salvo? Jesus respondeu:
O que é impossível para os homens é possível para Deus, aleluia. Amados, pessoalmente eu não duvido da sinceridade daquele jovem. Aquele jovem registrado no Evangelho de Marcos, é dito que ele correu para Jesus e se ajoelhou diante dele. Ele não era como os outros que procuravam Jesus por causa de seu poder e influência, e que tentaram incriminar Jesus com suas perguntas e esquemas. O meu primeiro desafio nessa noite é fazê-los entender o significado de impossível e qual a sua implicação para as nossas vidas. Nosso primeiro sentido de impossível se relaciona à capacidade do homem de inventar, construir. Por exemplo, até o início do século XVI, os homens não acreditavam que a Terra fosse redonda, e sim que era plana. Assim seria impossível o homem navegar sem cair nos abismos das extremidades da Terra, até que o navegador Fernão de Magalhães deu a primeira volta ao mundo. Até o final do século XIX, era impossível, inimaginável, falar que o homem pudesse voar. Foi quando, em 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo. Esse impossível pode se tornar possível pelo conhecimento, pela tecnologia, que levam a descobertas e criações para alcançar novos desafios e quebrar paradigmas. Mas vejamos algumas situações que poderão nos fazer entender um segundo sentido de impossível. Quando Deus trouxe à existência do nada todas as coisas, o mundo diz, é impossível criar algo do nada. Mas foi assim que Deus produziu toda a criação, todo o cosmos. É impossível uma mulher na velhice, aos 80, 90 anos, dar à luz. Mas foi assim que Deus abençoou Abraão e Sara. É impossível os animais falarem, mas Balaão tinha um burro que fez exatamente isso. Não há como fazer boiar a cabeça de um machado, acabar com o veneno da comida com um pouco de farinha, curar doentes, ressuscitar mortos. E isso é apenas algumas das impossibilidades listadas na Bíblia. Esse é o sentido de impossível que só o Senhor pode realizar. Mas ainda, queridos, há um outro sentido de impossível. Quando o jovem rico pergunta a Jesus acerca do que fazer para herdar a vida eterna, Jesus respondeu sua pergunta de uma maneira que aquele jovem não esperava. Ele estava esperando por aprovação. Ele procurava por reconhecimento pessoal. Talvez ele imaginasse, Jesus vai me honrar, porque eu obedeço, eu cumpro a lei. Mais do que qualquer outra coisa, o que aquele jovem buscava era glória. Ele não pôde suportar a resposta de Cristo. Eu acho que você lembra da reação dele. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apontam que o jovem rico ficou muito triste, foi tomado pela tristeza e foi embora com grande pesar, porque ele tinha grandes posses, ele era muito rico. Em essência, a sua resposta é a única coisa que lhe faltava para a vida eterna. E a sua resposta foi simplesmente: não posso, é impossível. Certamente, amados, essas palavras são as mais destrutivas da vida cristã e o maior perigo que a igreja enfrenta. Quantas vezes já não saiu de nossas bocas algo desse tipo? Eu não posso, isso é impossível para que eu possa realizar. É perigoso, queridos, porque revela um coração e mente com uma fé que é tão fraca que não pode começar a compreender quão grande é o nosso Deus e quão grande é o seu poder. É uma fé que não pode acreditar no inacreditável, ou mesmo considerar o impossível como algo possível.
quantas vezes nós somos confrontados com uma decisão em que o espiritual desafia o físico, e nós nos ouvimos dizendo, não posso, é impossível eu realizar isso. Talvez alguns possam dizer, é impossível para mim viver neste relacionamento, meu casamento não tem mais jeito, eu não posso render minha vida a Jesus, porque ainda é muito cedo, sou muito novo. Quem sabe daqui a alguns anos, nesse momento, eu não posso. Não posso desistir dos meus amigos por Cristo, mesmo que eles sejam más influências. Faço parte dessa tribo. Como é que eu vou me sentir acolhido agora, se eu os rejeitar? Não posso colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, porque se o fizer, Jesus poderá interferir nas minhas práticas pecaminosas. Tem áreas da minha vida que eu prefiro resguardar só para mim mesmo. Jesus se mantenha de fora. Não posso testemunhar de Jesus com todo mundo, porque eu temo que alguém não goste de mim se eu perguntar sobre o relacionamento deles com Jesus. Queridos, quantas vezes deixamos de falar de Jesus por estar amedrontados do que os outros venham a pensar de nós? E aí simplesmente nos calamos e dizemos, não posso ser fiel na igreja, porque tenho tantas outras responsabilidades. Como é que eu vou dar meu dízimo? Como é que eu vou dar minha oferta? Como é que eu vou assumir esse cargo? Como é que eu vou exercer essa tarefa? Não posso. É impossível. Estas são algumas das coisas que dizemos. E como igreja, nós também caímos nessa mesma armadilha. A igreja tem tantos não podemos, quanto nós individualmente temos o nosso não posso. Não podemos aprovar um determinado projeto da igreja porque não temos recursos. Não podemos evangelizar nossa comunidade porque não temos equipamentos. Não podemos ajudar os carentes do bairro porque não somos uma entidade de assistência social. Queridos, nós sempre vamos ouvir desculpas, não posso, isso é impossível. Mas será que é isso que Deus se agrada de nossas vidas? A Bíblia nos fala de homens de Deus que disseram não posso. É verdade. Entretanto, havia um detalhe nessa declaração. Vejamos o caso de Moisés. Quando Deus se aproximou dele para o serviço, Moisés deu uma desculpa. Eu não sei o que dizer, Senhor, não sou bom com palavras. Eles não vão acreditar em mim. Não posso, manda outro. Moisés estava certo, queridos. Sem o Deus do impossível, ele não podia fazer nada. Sem o Deus do impossível intervindo naquele momento de levar mais de 1 milhão de pessoas do Egito através do deserto para a terra da promessa, Moisés e o povo jamais chegariam. Isso é uma certeza. Isso é verdade. Quando o profeta diz, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não posso fazer a tua obra profética que tu tens me confiado. É verdade. Mas é o Senhor que nos capacita quando nos colocamos diante do altar de Deus para sermos instrumentos nas mãos do Altíssimo. É em situações que nos parecem impossíveis que Deus age e nos capacita para vencer os desafios. É por causa das impossibilidades que aprendemos sobre o coração de Deus, o seu caráter, o seu amor por nós. Porque é nesses momentos que vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, Ele demonstrou seu amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Feito esse esclarecimento do significado de impossível, eu quero falar sobre um segundo ponto que é essencial na nossa relação com o Senhor. Deus, o nosso Deus, o teu Deus é o Deus do impossível. Jesus disse no versículo 27,
O que é impossível para os homens é possível para Deus. Em outras palavras, nós não podemos, mas Deus pode. Glória a Deus. Amados, com nossas habilidades, conhecimento, força, podemos realizar o possível, mas o impossível é o Senhor que realiza. Somos incapazes, mas o Senhor nos capacita a fazer aquilo que Ele nos ordena. Lembre-se, Ele criou a vida em um planeta desolado, sem forma e vazia. Hoje, Ele cria a vida da morte. Eu, você, nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Pelas mãos erguidas de Moisés, o Senhor abriu o mar vermelho e fez o povo andar em terra seca. Hoje, quando levantamos as nossas mãos em adoração, Ele abre o nosso coração e produz sua paz que ultrapassa o nosso entendimento. O Senhor levantou um exército de um vale de ossos secos. Hoje, Ele dá vida às nossas almas e revive nosso espírito pelo seu Santo Espírito. E somos o exército do Todo-Poderoso e Ele é o nosso general. O Senhor destruiu a maior arma de Satanás, a morte, pela sua ressurreição, pela ressurreição do seu Filho. Hoje, Ele usa a morte para trazer a ressurreição e vida eterna ao seu povo. Se o Senhor pode fazer todas essas coisas, queridos, imagine o que Ele pode fazer com uma vida que confia nele completamente, que é totalmente fiel. Glória a Deus, que nós possamos nos colocar aos pés do altar do Senhor. Homens e mulheres fiéis ao nosso Deus, crendo que o Senhor há de realizar maravilhas em nossas vidas e através de nós. Ele ainda está tomando situações impossíveis e as transformando em possíveis. Jesus disse, com a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você poderá mover montanhas. Paulo disse, tudo posso fazer por meio de Cristo Jesus, que me dá força. É Cristo que nos fortalece. Ele é a nossa força. Amados, nosso trabalho no reino de Deus não tem a ver com a nossa capacidade pessoal. É sobre fé pessoal. Não é sobre talento ou o que podemos fazer. É sobre fome e desejo de fazer a vontade de Deus, de obedecê-lo. Pois só o Senhor pode mudar o nosso não posso para posso. Aleluia! Ele pode transformar nossas dúvidas em uma fé sólida. Ele pode trocar o impossível, o impensável, o insondável em realidade e possibilidade de honra ao seu nome. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que invade o espaço da tua situação impossível para transformá-la em possível. Eu quero concluir, queridos, trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança. Derrotar um inimigo gigantesco parecia impossível, mas Deus tornou possível para Davi. Atravessar um grande mar que se levantava como uma barreira intransponível parecia impossível, mas Deus tornou possível para Moisés e os filhos de Israel. Conquistar uma terra cheia de exércitos inimigos, cidades fortificadas, parecia impossível, mas Deus tornou possível para Josué e o povo hebreu. Qual a situação impossível que você está enfrentando em sua vida? Que gigante? Qual a barreira? Quais os inimigos você está enfrentando que lhe parece invencível, impossível vencer, superar, conquistar? Se você é filho de Deus, precisa ouvir e se apropriar da palavra de Jesus. Para Deus, nada é impossível. Sem esse relacionamento pessoal com Deus, queridos, através de Jesus Cristo, a vida sempre se apresentará como impossível. Hoje à noite, ao encerrar esta reflexão,
Convide o Deus do impossível para invadir a sua realidade e produzir possibilidades do seu agir. Através do Espírito Santo, podemos transcender nossas circunstâncias, por mais adversas, por mais sofríveis, por mais difíceis, conflituosas, e irmos à presença do Senhor. Com Cristo é impossível perder, pois é Ele quem escreve o final da nossa história. Aleluia! Com Cristo é impossível permitir que o medo nos domine, porque Jesus está permanentemente conosco e Ele é mais poderoso do que nossas impossibilidades. Lembre-se, nada do que enfrentamos é desconhecido do plano de Deus ou superior ao seu poder. Ele é o Deus soberano, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o teu Deus, aleluia, o Deus dos impossíveis. E eu quero orar pela tua vida nesse momento, pela tua família. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Se você estiver ao lado do seu familiar, dê a sua mão a ele nesse momento e una-se nesse instante em oração ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus do impossível. Tu criaste, Senhor, todas as coisas do nada. Pela Tua palavra, Tu trouxe à existência todo esse universo. Ó Deus, Tu continuas agindo no meio do Teu povo, assim como Tu operaste no passado, libertando o cativo, trazendo cura aos enfermos, ressuscitando mortos. Ó Deus, Tu continuas o mesmo, Tu não mudaste. Tu és o Deus do impossível. Por isso, ó Pai, eu te peço, aqueles que estão passando momentos de grande luta, de grande dificuldade, seja, Senhor, na área financeira, no relacionamento conjugal, na criação dos seus filhos, no relacionamento com os pais, ó Deus, aqueles que estão passando momentos, ó Deus, de sofrimento, ó Pai, devido a doenças, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão acorrentados, ó Deus, a cadeias, ó Pai, vem libertar, vem curar, vem restaurar, vem, Senhor, salvar em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Ó Pai, que assim como Tu operaste no passado, que Tu estejas operando nesse momento em cada lar. A Tua igreja, Senhor, está impedida de estar reunida, junta, para comungar esse momento de unidade, mas estamos nos nossos lares, em união, em comunhão, Senhor, contigo e uns com os outros. Visita, renova, aviva a tua obra, em nome de Jesus, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja removendo do nosso meio aquilo que não te agrada, que todo pecado, que tudo aquilo, Senhor Deus, que porventura tem sido um laço na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, nós quebramos, nós repreendemos em nome de Jesus, e que o Deus do impossível traga possibilidades do teu agir sobre cada vida, sobre cada lar, sobre a tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pastor Alex.